Hello there. Opa! E confuso, né? Tudo parece igual, é um 5800X3D, um 5700X3D. Os dois têm esse negócio aqui 3D V-Cache, os dois são Ryzen 5000, os dois têm 8 cores, 16 threads. Tem mais cache por causa do V-Cache, os dois são AM4, os dois podem ser o seu upgrade final, ou se não, a plataforma que você vai montar aí com um bom custo-benefício. Você já deve saber que a essa altura o 5800X3D é o processador mais forte e mais caro nessa equação, mas a pergunta é, o quão forte e o quão caro ele tem que ser para compensar em relação ao 5700X3D que chegou no pedaço? Será que vale a pena investir no 5700X3D? Você sabe a real diferença entre eles? Porque eu acabei de pegar o 5800X3D e chamar ele de 5700X3D. É o que a gente vai descobrir agora. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. E olha, é mais ou menos por aí, os dois processadores são realmente muito parecidos, né? Como eu disse, eles têm a mesma quantidade de cores e threads, compartilham praticamente as mesmas características, tem o mesmo TDP, inclusive o 5700X3D ele nem tem um TDP mais baixo, assim como o 5700X tem, por exemplo, que tem só 65 watts, se a gente comparar com o 5800X. A essa altura ninguém nem lembra mais do 5800X, né? Pois bem, é meio confusa a linha, então eu vou tentar explicar um pouquinho para você não se confundir na hora de comprar. O 5800X e o 5700X são processadores também com 8 cores e 16 threads, com praticamente as mesmas características que a gente vê aqui, com diferenças importantes em relação aos clocks e ao TDP. O 5800X ele tem um TDP mais alto do que o 5700X, que tem 65 watts contra os 105. E aqui a gente tem mais ou menos a mesma situação, mas a diferença aqui é que o 5700X3D tem o mesmo TDP, então não vai mudar muita coisa, pelo menos em tese, em relação à dissipação e consumo. O 5700X3D, em comparação ao 5800X3D, também tem clock a menos, são 400 MHz, tanto no clock base quanto no clock boost, o que, dependendo do ponto de vista, pode ser muito ou pode ser pouco. Em relação ao suporte, é a mesma coisa, tá? Você vai poder montar numa plataforma AM4, qualquer plataforma AM4, se você tiver aí uma B350, você vai conseguir colocar um 5700X3D ou um 5800X3D, tudo dependendo da construção da placa-mãe, para saber se ela realmente vai suportar. Em relação a memórias, a mesma coisa, suporte memória DDR4, o clock é 3200 MHz, ou megatransfers por segundo, mas claro que você consegue subir mais no XMP. Em relação ao overclock, a mesma coisa, dos dois processadores, nenhum tem suporte a overclock. A grande diferença desses processadores em relação aos modelos sem o 3D V-Cache, isso que eu já falei para vocês, né? O 5800X, 5700X, esse é o 5800X3D e o 5700X3D. Esse X3D corresponde justamente ao 3D V-Cache, que é um empilhamento de cache que adiciona muito mais cache, basicamente é uma forma meio simples demais de explicar. Ele tem toda a razão. Mas no fim da história, o que interessa para você é justamente isso. E o cache é justamente ele poder armazenar informações mais próximas do CPU. Então são aquelas informações que o CPU troca rapidamente entre núcleos e que não precisa ir até a memória RAM. Isso, com certeza, acaba acarretando num ganho de performance. Mas depende muito de qual aplicação faz o uso desse 3D V-Cache. Nem todas as aplicações ou nem todos os jogos fazem uso dessa aplicação. E aí que em alguns casos com aquela dúvida, será que compensa eu ir no X3D porque ele tem muito mais cache ou ir num processador só X? E em alguns casos, como vocês vão ver, às vezes compensa mais ir no processador sem o X3D. O 5800X3D carrega a honra de ser o primeiro CPU com empilhamento de cache 3D a chegar no mercado. Depois a gente teve o 5600X3D que nunca foi lançado aqui no Brasil, na verdade em praticamente nenhum mercado, só numa loja específica lá nos Estados Unidos, e ele é uma versão de 6 cores e 12 threads. E só agora nós recebemos o 5700X3D. Agora é modo de dizer, né? Só depois, muito tempo depois, é que chegou o 5700X3D. O problema, e eu falei pra vocês que antes de você comprar você precisa entender, é que
junto com o 5700X 3D existem outros processadores com a configuração muito parecida e até com o nome. Tem o 5700X e tem também o 5700G. E para complicar ainda mais tem o 5700. Vai ficando pior. O 5700G é uma versão com gráfico integrado, que não tem nada a ver com o 5700X, por exemplo. Ele é uma opção para quem está querendo montar um PC agora e não pode colocar uma placa de vídeo e vai fazer upgrade só lá no futuro. O 5700, sem o X, sem o X3D, sem o G, é uma versão capada do 5700G. Como é que é? Ou seja, é um processador que não tem o gráfico integrado, mas que compartilha as mesmas características do 5700G, com exceção do gráfico integrado. E ele é um processador mais barato, mais custo-benefício para quem está querendo um processador de 8 cores e 16 threads. A performance dele não vai ser a mesma do 5700X, ele não é só uma versão com um TDP mais baixo do 5700X ou sem suporte overclock ou nada do tipo. Então, agora que você já sabe que tem o 5800X, o 5800X 3D, o 5700X, o 5700X 3D, você precisa saber qual que é a performance, né? Será que compensa a diferença do 5700X 3D para o 5800X 3D? E é o que a gente vai descobrir com os testes que a gente fez aqui. Nós testamos a nossa plataforma com a X570 Aorus Master, um ML240L V2 para refrigerar os processadores, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade de 3.600 megatrans por segundo, um NVMe Kingston Fury Renegade de 2 TB e uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master. A placa de vídeo utilizada para os testes foi uma RTX 4090 e eu sei o que você está pensando, é muita coisa uma 4090 para Full HD, mas é justamente esse o intuito. A gente dá o máximo de margem possível para ver até onde o CPU consegue chegar. Então tenha em mente que dependendo da placa de vídeo que você escolher, até mesmo da resolução, a limitação pode vir muito antes do que os testes que estão aqui e isso acaba anulando a diferença de performance entre eles. Então, se o limitador for a placa de vídeo, se a sua placa de vídeo consegue fazer menos FPS do que os processadores aqui, então eles vão ficar basicamente no mesmo lugar. Para começar, eu vou para o Blender, que é um teste de renderização. E aqui a gente consegue ver um pouco da diferença, né, entre os processadores. Com o 5800X 3D terminando o trabalho em 2 minutos e 51 contra o 5700X 3D terminando em 3 minutos. Então só 9 segundos de diferença. É muito pouco, eu diria que é praticamente imperceptível. Então existe uma diferença de performance, mas ela não é tão grande assim como a gente já consegue ver no teste de renderização. Nenhum desses dois processadores eu recomendaria para esse tipo de trabalho, tá? Eu realmente recomendo que você vá tipo num 5900X que você pode encontrar em bons preços hoje em dia, ou mesmo num 5900, ao invés de você ir para um com empilhamento de cache 3D, a não ser que você já esteja focando em jogos mesmo. E em mais um teste de render a gente consegue ver aqui no Cinebench, o 5800X 3D fica na frente com 5.591 pontos no multithread contra 5.279 pontos do 5700X 3D. Não é tão grande a diferença assim, mas ela existe, e óbvio que isso se dá por conta da diferença de clock, que é a única real de diferença entre esses dois processadores. E no final eu vou explicar para vocês por que se dá essa diferença. No teste em single aqui de novo aparece, né, 578 pontos aí pro 5800X 3D e 529 para o 5700X 3D. Diferença aceitável, não é uma diferença tão grande e, de novo, reflete muito em relação a essa única diferença que tem dos processadores. Agora sim, começando nos jogos, com Alan Wake 2, um dos jogos mais pesados que a gente tem aí, se não o mais pesado, rodando em Full HD com a 4090 aqui, e a gente conseguiu bater com o 5800X 3D uma média de 204 e mínima de 144. No 5700X 3D a média foi de 193 e a mínima de 131. Então, é uma diferença, mas não é uma diferença muito grande, na casa ali dos 5%. Nas mínimas a diferença tende a ser um pouco maior, como vocês vão ver que acontece em alguns casos aqui. Mas, óbvio, esse é um cenário extremo, é só para vocês verem a diferença percentual de performance num cenário extremo. Mas os dois processadores conseguem empurrar praticamente no limite aí uma 4090 em Full HD, numa situação onde ela pede muito FPS. O que muda dependendo do jogo, como por exemplo no A Plague Tale Requiem, que a gente testou aqui rodando tudo no médio, né? O 5700X 3D fez uma média de 165 e mínima de 129, enquanto que o 5800X 3D fez uma média de 184 e mínima de 140. Então aqui a gente já vê uma diferença percentual maior, né? Então a gente tem uma diferença maior na média e nas mínimas e afasta, né, um pouco do que a gente consegue entregar no máximo de performance com uma 4090 em Full HD. Mas de novo, se você tiver uma placa de vídeo mais fraca, o limitador vai acabar sendo a placa de vídeo. Então eu diria que 10% aqui é uma diferença considerável, né, do 5700X 3D para o 5800X 3D, mas a gente tá falando de muito FPS ainda. Em Avatar Frontiers of Pandora, rodando com tudo no médio, o 5800X 3D fez média de 221 e mínima de 145. O 5700X 3D fez média de 211 e mínima de 141. Então uma diferença bem menor aqui, né, 5% de diferença. E a diferença nas mínimas ali também foi bem pequena, né? Diria que tá próximo da margem de erro e foi bem estável o 5700X 3D aqui, tendo uma diferencinha ali na média e mantendo uma mínima bem próxima, conseguindo empurrar bem próximo ali do limite, inclusive, a 4090 nesse jogo em Full HD. Partindo agora para Call of Duty
Modern Warfare 3 e aqui eu tenho uma surpresa boa pra vocês. O 5700X3D faz média de 358 e mínima de 177, o que é menos do que um 5800X3D, que faz média de 377 e mínima de 191. Qual que é a boa notícia? É que ele fez 358 FPS de média e 177 de mínima, o que é muita coisa, mesmo se a gente comparar com outros processadores mais caros ou até de nova geração. Vou dar um spoiler pra vocês, se a gente comparar com, por exemplo, um 14600K, que faz média de 332 e mínima de 136. Então esses dois processadores são bem estáveis no jogo. É claro que a gente tá testando aqui no modo multiplayer, né, no benchmark, mas reflete bastante a realidade do que você vê ali no Warzone, né, e aí depois, claro, só se aplicar a diferença percentual de performance entre eles, que eu diria que foi bem honesta. De novo, a performance dos dois foi muito boa. Partindo agora para Counter-Strike 2, aqui a gente teve um cenário atípico, mas eu resolvi trazer para vocês, porque isso pode acontecer. A média ficou ali 398 contra 358, né, do 5700X3D. Mas as mínimas, a gente teve uma diferença muito grande aqui. Os 274 FPS para o 5800X3D contra 176 do 5700X3D. Isso não reflete a realidade da diferença entre eles, mas em alguns casos pode acontecer. Realmente não acredito que 400 MHz possa fazer diferença tão grande assim, mas pode ter sido algum problema aqui nos testes. Então aqui eu consideraria a diferença dos 10% ali na média, né, e não ali na casa dos 50% que teve nas mínimas, né. Isso aí realmente foi meio fora, pode acontecer, mas provavelmente algum problema com o jogo, né? A gente testou várias vezes e se repetiu sempre o resultado, então eu consideraria a diferença mais na média. Ainda assim, uma boa performance dos dois processadores no CS2, né? O que mudou em relação ao Global Offensive, né? Antes o 5800X3D não tinha uma performance excepcional lá, e agora ele tá a par aí com outros processadores, inclusive o 5700X3D também consegue estar bem competitivo nesse jogo. Cyberpunk 2077 é um jogo bem pesado, e aqui o 5800X3D sai melhor com média de 188 e mínima de 134, enquanto que o 5700X3D faz média de 172 e mínima de 127. Ainda é uma média e uma mínima muito boas, mas claro, o 5800X3D consegue extrair mais performance. De novo, esse é um outro exemplo onde vai ser muito difícil você conseguir extrair tudo isso de FPS, o que significa que os dois processadores provavelmente vão empurrar sua placa de vídeo na resolução que você estiver jogando, já que ele é um jogo AAA, ele não é um jogo competitivo, mas a gente consegue mostrar para vocês aqui a diferença percentual de performance que existe entre eles. Então, num cenário fictício onde no futuro exista uma placa de vídeo que consiga empurrar muito mais FPS nesse jogo, você consegue empurrar até aí mais ou menos de FPS. Partindo agora pro Spider-Man Remastered, aqui o 5800X3D de novo ficou na frente, com média de 177 e mínima de 121. E a essa altura do campeonato você já deve ter notado que isso aí é praticamente a regra, né? O 5800X3D sim vai ficar sempre à frente, até porque de novo eles só têm uma diferença perceptível, que é justamente o clock. O 5700X3D faz média de 165 e mínima de 113, o que continua sendo uma performance muito boa, mas fica ali na casa dos seus 5-10% atrás do 5800X3D. Partindo agora para Starfield rodando aqui em Full HD com o preset no médio, a média do 5800X3D foi de 107 contra 102 do 5700X3D e as mínimas de 86 e 82. Esse é um jogo que eu não sei o quão relevante ainda é para as pessoas jogarem, mas que ele é bem pesado no CPU, e os dois conseguiram entregar uma performance muito próxima, você não vai ver diferença nenhuma dos dois. Eu só desafio você a conseguir chegar nesse FPS com a placa de vídeo, que é realmente o desafio. Se você colocar uma qualidade mais alta, o FPS vai ficar mais baixo, então dá pra gente dizer que a performance dos dois foi praticamente a mesma, apesar de existir uma diferença em favor do 5800X3D. Em The Last of Us, o 5800X3D fez média de 126 e mínima de 88, contra uma média de 119 e mínima de 83. A diferença muito pequena, existe, mas vai ser imperceptível no seu gameplay. Se você não comparar os dois lado a lado, você não vai saber, e se você jogar em dois PCs com o mesmo processador, provavelmente você não vai notar a diferença. Os dois estão bem longe das mínimas de 60 FPS e conseguem entregar uma excelente performance nesse jogo. E aqui uma parte que é curiosa, porque em relação ao consumo, dá pra imaginar que, bom, eles têm o mesmo TDP, eles devem consumir a mesma coisa. Mas a curva de consumo ela não funciona exatamente desse jeito. Num teste de estresse aqui, lembrando que a gente tá rodando o Blender, né, que é um aplicativo aí para renderização, o pico de consumo no sistema como um todo, né, com o 5800X3D foi de 205 watts, enquanto que com o 5700X3D foi de 180 watts. Então eu diria que talvez o chip tá um pouco mais refinado, porque uma diferença de 400 MHz em tese não deveria refletir numa diferença dessa de consumo, mas o 5700X3D é mais eficiente, ou pelo menos consome menos, dependendo do ponto de vista. E isso se reflete nos jogos também, né? A gente tem uma diferença média aí na casa dos 10%, 5%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do jogo, e no consumo é basicamente a mesma coisa, então acabou seguindo ali a curva de consumo, pelo menos nos jogos. 385 foi o máximo que a gente viu aqui com o 5700X3D no sistema todo, né? E 430 no sistema com o 5800X3D. Então, eu
diria que tá justa a diferença, né? Dividindo aqui os 8 testes que nós fizemos, né, em 1080p, o 5800X3D ele fez uma média de 220 e mínima de 147, contra uma média de 205 e mínima de 129 do 5700X3D. É claro que aqui no meio a gente tem aquela mínima bem baixa lá do CS2, né, que ela meio que fugiu um pouco da média, mas a diferença percentual aqui fica justamente na casa dos 7%. De 7 a 10% é o que a gente viu de variação, às vezes mais, às vezes um pouco menos. Na mínima a gente viu uma variação um pouco maior, mesmo tirando o CS2 a gente teve uma variação um pouco maior nas mínimas, e isso era mais ou menos o que a gente já esperava. Eu não sei o que você esperava, mas os 7% já era exatamente o que a gente esperava na média. E é por isso que é importante a gente ver o FPS e entender a situação, porque às vezes 7% pode parecer muita coisa ou pode parecer pouca coisa, mas é o que você vê em performance ali. E nesse caso, eu posso dizer que não é muita coisa, porque a performance que o 5700X3D entrega já é bastante. O 5800X3D consegue entregar um pouco mais, mas tem um detalhe importante, ele cobra mais por isso. Pois é, ele custa mais caro e tem um outro detalhe, provavelmente você não vai conseguir encontrar um 5800X3D novo para vender. E lembra que eu comentei com vocês que existe a diferença do clock, mas que vai um pouquinho além? Essa diferença do clock, ela existe justamente porque o 5700X3D é basicamente um 5800X3D que não conseguiu ser um 5800X3D. Não consegue, né? Ele não conseguiu ser qualificado para atingir os clocks do 5800X3D e esses chips acabaram se tornando um 5700X3D. Isso é bem normal de acontecer, na verdade, né? Os chips melhores, eles se tornam os chips mais poderosos, ou as variações mais poderosas, enquanto que os que não conseguem são limitados a TDPs mais baixos, clocks mais baixos, como é o caso, por exemplo, do 5800X e do 5700X, onde o 5700X tem clocks mais baixos no clock base boost e tem também um TDP menor, então ele foi limitado para ser um chip mais modesto. No caso do 5800X3D, o que acontece é que, bom, nós tivemos o 5600X3D, que é basicamente um 5800X3D, mas com núcleos desabilitados, e agora a gente tem o 5700X3D, que são chips que não chegaram a ser um 5800X3D. O lado bom disso tudo é que eles estão vendendo pra gente mais barato, e mais barato está sendo muito bem-vindo. Fica até difícil falar qual escolher, porque o 5700X3D parece a alternativa mais viável, não é mesmo? Até porque ele está disponível. Mas o 5800X3D também aparece no mercado de usados, então você pode acabar comprando ele ou mesmo, eventualmente, aparecer algum lote do 5800X3D. Esses aqui são considerados os upgrades definitivos para a plataforma M4, porque não se imagina que vai sair nada melhor do que eles. A gente até teve uma adição de novos processadores, mas fique atento, porque não são todos os jogos que tiram proveito do empilhamento de cache 3D. E como vocês viram, as aplicações profissionais também não. Porque eu vou colocar aqui, ó, coloca aí para ele só em comparação com um Ryzen 5 7600, por exemplo, rodando um Blender. Pois é, e é um processador de 6 cores e 12 threads, ou seja, menos cores, menos threads, uma nova geração, suporte a DDR5, mais opções de upgrade no futuro. O lado negativo, obviamente, da plataforma M4 é que a plataforma M4, ela tá fazendo hora extra. Um pouco mais. A gente ama a plataforma M4, que é a plataforma com maior longevidade e opções que a gente já viu por aí, mas infelizmente uma hora ela vai ter que acabar. E esse aqui parece ser realmente o prego no caixão da plataforma M4, mas é um prego de ouro. Eu com certeza indico o 5700X3D, assim como indico o 5800X3D. Obviamente, por questões de disponibilidade e questões de preço, o 5700X3D acaba se tornando uma opção mais interessante. Mas e se aparecer o 5800X3D? Como é que eu sei para descobrir se ele é melhor ou não é melhor? É muito fácil. Ele custa 7% a mais ou ele custa 15%, 20% a mais? Se ele custar mais do que 7%, não compensa, porque é a diferença de performance que a gente tem entre os processadores. E vocês, o que vocês acharam aí do 5700X3D? Qual deles você escolheria ou qual você escolheu? E mais, como é que será que é a performance deles em relação aos processadores da nova geração, os Ryzen 7000? Quer saber? Dá uma conferida aí no canal, na playlist dos lado a lado, que com certeza tem o teste aí do 7600, do 7700 contra o 5700X3D e o 5800X3D. E claro, a gente vai comparar também com as versões sem o empilhamento de cache 3D. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa aí o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.